Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que hoje discute os desafios da educação católica no século XXI. Professor Edivar, não é? O professor Morales falava no bloco anterior sobre essa premissa da educação católica, sobre o que especifica mesmo, não é? Essa educação católica. Como é que a gente pode pensar isso? Eu até queria entrar, né, no bloco anterior, porque eu penso que isso é uma das características que a gente não pode perder da reflexão cristã, é que ela, em primeiro lugar, ela escuta as outras ciências. Ela dá as mãos e ela participa. Ela não é a verdade absoluta, seria isso? Não, essa procura é de todos nós, né? Quer dizer, então a gente usa isso como uma expressão mediação, ela usa como meio o que as grandes ciências estão discutindo e ela confronta isso com a sua perspectiva, com a sua tradição. Por isso a importância de um congresso como esse. Sim. Daí, por exemplo, eu dou como exemplo aqui na PUC Minas. Que instituição interessante, aglutina aqui várias faculdades, vários profissionais das diversas áreas e oportuniza que essa reflexão seja integrada na perspectiva cristã. E faz parte da missão da universidade, por exemplo, a parceria de apoiar congressos como esse, né, de trazer essa reflexão para o seu seio e devolver para a sociedade, capacitando profissionais que sejam de fato aptos para responder aos desafios. Não seria a universidade, né? Exatamente. Seria a particularidade. Mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, professor Edivar. Não é? Como é que tudo isso que vocês dizem vai repercutir, por exemplo, na aprendizagem dos nossos alunos na universidade, mas também na aprendizagem dos alunos do ensino médio, lá no Santo Agostinho? Eu penso que temos que trazer para o chão sagrado da sala de aula discussões como temas hoje que não pode passar à margem. Por exemplo, o pluralismo. Pluralismo religioso. Não só cultural, de orientação político, discutir a convivência em contexto de pluralismo, isso é fundamental para todos nós. Verdade. Depois, você discutiu hoje que as tecnologias não podem continuar com os mesmos mecanismos de exclusão das outras, né, da nossa história. O que ocorre hoje é isso, né? Quer dizer, a tecnologia, ela aprofunda as desigualdades e cria mais exclusão ainda, não é? Eu penso que, aí eu estou com os grandes teóricos da libertação, não se faz educação num contexto de país injusto, de vários crucificados, para usar uma expressão cara para a teologia cristã, sem a gente responder ao desafio de construir, de participar de uma sociedade inclusiva. Né? E o Papa Francisco recorda para mim um terceiro, para mim, que eu acho que também não pode passar ao largo da reflexão cristã, que é as ameaças à nossa casa comum. Né? Nós, às vezes, pensamos um desenvolvimento que não tem sustentabilidade, né? Que agride. Pois é, e então essa sustentabilidade foi discutida na ANEC. O padre Frei Carlos Josafá, né, que é o reitor da Católica do Rio de Janeiro, da PUC do Rio, ele trouxe essa reflexão a partir exatamente da Laudato Si do Papa Francisco. Como é que a gente pode ter uma vida digna para todos sem agredir a mãe natureza? Isto é, porque a natureza tem uns recursos esgotáveis. A sociedade trabalha com ela como se fosse inesgotável. E nós sabemos que isso é falso. Sim. Então, esse sugar da natureza para consumir vorazmente, para ter os armários. Eu sempre coloco como exemplo, quando a gente tem muita roupa em casa, normalmente a gente pensa em fazer mais um armário. Em vez de a gente esvaziar os armários que tem, não, vou fazer mais um armário porque não cabem os trem, como tínhamos em Minas. Como dizem os mineiros. Isso. Então, quer dizer, esse sentimento de que para realizar-nos como pessoas, precisamos cada vez mais coisas. Precisamos consumir, né? Isso está na contramão. Isso é contramão. O padre Frei Carlos Josafá deixou muito claro isso. Não é esse o caminhar das escolas católicas e nem do pensamento católico. Agora, Sandra, eu não sei se dá tempo ainda, mas claro, eu sou profundamente otimista. Quando eu vejo essas juventudes, nas suas diferenças, trazendo algo novo, criar espaços, não só no ensino, na pesquisa, na extensão, devolvendo para a sociedade, envolvendo, mobilizando essas juventudes, é necessário que a escola católica, talvez mais do que qualquer outra, tenha esse olhar, essa sensibilidade de acolher, de ouvir, de debater com essas juventudes que estão chegando aí.
Pois é, como é que essas escolas católicas incorporam, não é? Tudo isso aí que o professor Edivar nos colocou. É um tema interessante e, ao mesmo tempo, debatível, né? Porque, discutível. Nós temos, por exemplo, os modelos de escola obedecem mais ao século XIX. Temos o modelo de professor do século XX. Século XX. E temos alunos do século XXI. Então, fora que tem famílias que estão ancoradas em valores do século XIX, XX... Ou da Idade Média. E alguns até mais para trás. Então, esse desafio de diálogo é fundamental, porque a juventude hoje nos incorpora uma série de elementos que eu tenho a impressão que são inquestionáveis no sentido de que você pode questionar, mas de que não tem marcha ré. Você tem que questionar no sentido de para frente, no sentido do futuro, não é? Isso mesmo. Não no sentido de dizer, não, vamos reprimir porque agora não vai se falar mais de gênero. Pronto, sim. Então vamos repressar. Isso é impossível. Diversidade sexual, diversidade de pensamento, diversidade religiosa, são temas que hoje a sociedade coloca de forma irreversível. Então a escola católica tem que se tornar um centro de debate, de produção, muito mais as universidades, que já têm uma produção intelectual, sem renunciar aos seus valores. Não há conflito entre eu dizer, não, a posição nossa é esta, mas estamos abertos ao diálogo, à conversa. É possível conciliar, não é? Os princípios e da para mim, um dos católica. Grandes desafios que se coloca aí, que o Edivar tem larga experiência com o professorado, é a formação do professorado, que também é um assunto que surgiu no nosso congresso. Quer dizer, foi uma das mesas temáticas, não é? Como é que é você ter professores adequados, preparados, que saibam acolher, que se entendam no novo papel do professor? Porque hoje o professor tem um papel novo. Tem um papel novo, a sociedade muda, nós todos temos que mudar, não é? E aí, professor Edivar, as pedagogias, sejam elas de qualquer escola ou sejam as pedagogias, não é, das escolas católicas, elas têm dado conta de repensar a formação desses professores? Olha, em que medida, né? Alguns lugares talvez dêem melhores respostas do que outros. Quer dizer, agora, se a gente pudesse colocar, né, todas essas discussões que estão saindo, essas experiências novas e inovadoras. E a ANEC trouxe muito dessas experiências, não é? Criar espaços de compartilhamento, né? De garantias, por exemplo, do professorado, né? Dos docentes, de acesso, né? De a sua dignidade, de participar dessas discussões, de fomentar, de serem entusiasmados com a possibilidade que a educação tem de ajudar na construção dessa nova sociedade, eu penso que é por aí. Agora, existe, fora das escolas católicas, também experiências muito enriquecedoras que é preciso trazer para serem... Elas precisam dialogar, não é? O cristianismo não tem a resposta pronta. Agora, ele tem uma inquietação dentro dele que exige que ele esteja em diálogo, em debates. Talvez aquela ideia do evangelho de ser fermento na massa. Sim. A gente deveria resgatar um pouco isso. Quer dizer, como ser fermento no meio da sociedade, não é fora da sociedade. Porque o fermento fora da massa não dá pão. E a massa sem fermento também não dá pão. Quer dizer, exatamente quando o fermento consegue entrar na massa e dar que dá aquele pão gostoso, aquele... É uma ideia que a gente tem que resgatar. Fora isso, é uma mera abstração, não é? É algo que, quem sabe, fique só no ideal, não é? Eu acho que o Papa Francisco tem dito coisas fundamentais para isso que nós estamos discutindo aqui. Essa dele chegar em Lampedusa, vendo o drama dos refugiados e falar, ter a coragem de denunciar a globalização da indiferença, isso pode chamar a atenção na escola católica. Quer dizer, nós não podemos ser indiferentes ao que está sendo discutido, aos dramas, aos desafios que a realidade do século XXI coloca, né? Então, eu acho que é isso. Estamos atentos com essa tradição que nós carregamos, mas aberta aos desafios do nosso tempo. Professor Morales, o nosso tempo... Infelizmente, está acabando, né? Tema muito interessante. Muito interessante. A gente, né, vamos ter outras oportunidades para aprofundar ainda mais nessa discussão.
Mas para a gente finalizar, Sim. eu gostaria que o senhor nos colocasse 3 grandes desafios, não é, que, terminado o congresso da ANEC, elas afloraram. Os desafios são mais do que 3, mas vamos tentar realmente resumir. Um deles, não vou colocar primeiro, segundo e terceiro por ordem, né? Mas um deles, evidentemente, é a formação de equipes adequadas. A educação católica tem que ter equipes adequadas. Não estou falando somente de professor. Sim. Estou falando de quadros gestores, de professorado, evidentemente, de pessoal, colaboradores de pátio, Sim. uma equipe afinada para responder a essa juventude. Segundo grande desafio é a questão da tecnologia. A tecnologia hoje, ela extrapola o conceito de ferramenta. Sim. E, portanto, recoloca. Por exemplo, hoje não tem muito sentido um professor que se dedique a passar conteúdo para o aluno, porque ele abre o laptop dele, tem muito mais lá do que o professor pode. Então, um novo papel do professor, porque a tecnologia chegou com outros conceitos. Conceito Maker, Raspberry Pi, Arduino, os grandes movimentos de nuvem, são realidades hoje dentro da educação que a gente não pode ignorar. Como incorporar isso? Segundo grande desafio. E o terceiro, para as escolas católicas, penso eu como, nesse mundo global, como com indiferença globalizada, com grandes movimentos migratórios, com injustiça flagrante, com um mundo com os recursos esgotando-se, com a injustiça graçando, como é que a gente pode fazer para que o carisma se torne um grande elemento de mudança de mentalidade e de construção da justiça no mundo? Olha, eu agradeço muito a participação dos senhores, né? Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente volta, né, para aprofundar todas essas questões que são de muita importância. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou temas ou comentários, entre em contato conosco pelo e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento, ou pelo nosso Facebook, Programa Educação em Movimento. Espero vocês na próxima edição. Até lá, abraços.